E se amanhã você acordasse e, do nada, a luz não acendesse? O aquecedor não funcionasse? A internet caísse? E no noticiário, a manchete fosse uma só: Estados Unidos mergulham em crise energética sem precedentes. Parece exagero? E se eu te dissesse que isso já começou? Tudo mudou em silêncio. Sem bombas, sem tanques, sem invasão. Apenas um corte seco, estratégico, cirúrgico, vindo do norte. O Canadá, parceiro histórico dos Estados Unidos, virou as costas, fechou as torneiras. E o que parecia impossível até pouco tempo atrás se tornou realidade. O gigante americano ficou de joelhos, implorando por energia. Quando o Canadá interrompeu o fornecimento de energia, petróleo, gás natural, eletricidade, os reflexos foram imediatos. Como um castelo de cartas ruindo, as engrenagens que movem a maior economia do mundo começaram a travar. Nova York, Califórnia, Michigan. 3 estados diferentes, 3 realidades distintas, mas um destino comum: blackouts. Não em zonas remotas. Estamos falando de Manhattan, de Los Angeles, de Detroit. Cidades que pulsavam 24 horas por dia agora enfrentam o escuro. E o que faz um país quando seu coração energético para de bater? Busca socorro. Mas desta vez, os aliados tradicionais não atenderam o chamado. Europa e Ásia, já posicionadas estrategicamente, correram para ocupar o espaço deixado pelos americanos. A Alemanha assinou um contrato bilionário com o Canadá para suprir sua transição energética. A Índia garantiu gás natural por 20 anos. E a China, sempre silenciosa, sempre paciente, selou um dos acordos mais agressivos da década para garantir energia até 2050. Enquanto isso, os Estados Unidos ficaram para trás. O impacto foi brutal. O que antes era rotina virou privilégio. Aquecer a casa virou luxo. Ligar o fogão a gás, um dilema. O preço do quilowatt disparou. O galão de gasolina ultrapassou $8 em alguns estados. Linhas de metrô fecharam. Linhas aéreas cancelaram rotas inteiras. E a pergunta que começa a ecoar de costa a costa é perturbadora. Como deixamos isso acontecer? Durante anos, os Estados Unidos confiaram cegamente no fornecimento estável vindo do Canadá. Era fácil, era seguro. O Norte era um amigo confiável, um parceiro previsível. Mas essa confiança virou vício. E como todo vício, cobrou um preço. A infraestrutura energética americana, embora robusta, foi se tornando dependente. Não só da energia em si, mas da ideia de que isso nunca vai mudar. Até mudar. Os cortes começaram pela energia hidroelétrica. Barata, limpa, vinda de Quebec, que sozinha respondia por quase 15% da energia de Nova York. De repente, esse fluxo parou. Depois veio o gás natural. Os dutos que cortavam as fronteiras foram redirecionados para portos no Pacífico, indo direto para a Ásia. Por fim, até mesmo a eletricidade transmitida por linhas de alta tensão até Minnesota e Michigan foi tarifada, restringida e renegociada. E os Estados Unidos se viram reféns. O colapso não é só técnico, é humano. Milhares de famílias americanas agora enfrentam o frio do inverno sem aquecimento. Hospitais, com geradores operando no limite, têm que escolher quais setores priorizar. Escolas fecham mais cedo para economizar eletricidade. Supermercados limitam horários de funcionamento. E enquanto isso, as grandes indústrias começam a demitir. A Ford anunciou a paralisação de 2 linhas de produção. A General Motors, cortes de turnos inteiros. O setor alimentício, pressionado pelos custos de refrigeração, já fala em escassez de produtos perecíveis. E isso é só o começo. A economia americana, que já vinha oscilando, começa a escorregar por uma ladeira perigosa. Não é apenas uma crise energética, é uma crise de identidade. Um país construído sobre a ideia de autossuficiência agora precisa enfrentar uma pergunta desconfortável. E se não formos tão independentes assim? Enquanto os americanos tentam entender o que está acontecendo, um novo medo começa a tomar forma. E se essa crise energética for apenas a ponta do iceberg? E se o Canadá não estiver apenas respondendo a tarifas ou disputas comerciais? E se for algo maior? Uma ruptura estratégica. Um aviso silencioso. Nós não precisamos mais de vocês. E é aí que tudo muda.
A reação popular é explosiva. Protestos começam a surgir em cidades médias e pequenas. Os grandes centros ainda digerem a crise, mas a periferia esquecida, empobrecida e agora sem energia, reage com raiva. Por que não nos prepararam? Gritam manifestantes em Chicago. Por que nosso país depende tanto dos outros? Perguntam em Austin. E, mais assustador, se o Canadá fez isso, quem será o próximo? A mídia entra em colapso narrativo. As explicações técnicas não satisfazem. O povo quer culpados, quer respostas. E Washington, diante da pressão crescente, não consegue oferecer nem uma coisa nem outra. O presidente faz pronunciamentos, pede calma, anuncia medidas emergenciais. Mas tudo soa vazio. A verdade é que o governo foi pego de surpresa. Nenhum plano B, nenhum acordo de contingência. Nada que pudesse reverter de forma rápida a perda de uma das fontes mais críticas de abastecimento do país. A situação beira o surreal. Um império abalado por lâmpadas que não acendem. E não pense que é exagero. A energia é a base invisível de tudo. Sem ela, não há hospitais, bancos, comunicações, transporte, comércio. Um corte energético é um ataque silencioso, mas devastador. E o que o Canadá fez, mesmo que sem disparar um único tiro, teve o efeito de uma bomba nuclear econômica. O cenário é sombrio, e o povo americano, pela primeira vez em décadas, começa a sentir algo que parecia enterrado na história: vulnerabilidade. A ideia de que a qualquer momento tudo pode desmoronar. E no meio desse caos, algo ainda mais inquietante começa a surgir. Rumores, vozes baixas em corredores políticos, teorias que ligam o movimento canadense a algo maior, uma nova liderança, uma nova estratégia, um novo plano. Um nome começa a circular, com força crescente. Um nome que não era familiar ao público americano, mas que agora começa a aparecer em manchetes, em entrevistas, em documentos vazados. Mark Carney. Mas quem é esse homem? O que ele representa? E por que, de repente, ele parece estar por trás da virada mais ousada da história recente? A resposta está no norte. Você se lembra do nome que surgiu em meio ao colapso energético dos Estados Unidos? Um nome que parecia distante, quase técnico, mas que agora é repetido com respeito ou medo nas mesas de decisão de Washington. Mark Carney. Enquanto os americanos enfrentavam blackouts, filas em postos de gasolina, demissões em massa e incerteza quanto ao futuro, algo muito diferente acontecia do outro lado da fronteira. O Canadá não só estava preparado, estava 2 passos à frente. E no centro dessa virada estratégica estava ele. Um ex-banqueiro central que, em questão de semanas, se tornaria a figura mais influente da América do Norte. Um homem que estudou o colapso financeiro de 2008 por dentro, previu a vulnerabilidade energética americana anos antes e que agora assumia o comando com precisão cirúrgica. Mas quem é Mark Carney? Um economista formado por Harvard e Oxford, Carney foi presidente do Banco do Canadá e do Banco da Inglaterra. Não é exagero dizer que ele já teve as rédeas de 2 das economias mais influentes do mundo, mas sua ascensão à liderança política canadense não foi por acaso, foi construída como um xadrez. Enquanto os Estados Unidos endureciam discursos e ameaçavam com tarifas, Carney estudava, calculava, traçava cenários. E quando a oportunidade surgiu, ele se lançou com um plano claro: tornar o Canadá verdadeiramente independente política, econômica e energeticamente. No seu primeiro discurso como primeiro-ministro, Carney não perdeu tempo. Não seremos mais um apêndice econômico dos Estados Unidos. Somos uma nação soberana. E soberania começa com energia, com segurança, com dignidade. Palavras fortes. Mas ele foi além das palavras. Nos primeiros 30 dias de mandato, Carney assinou um novo pacto de defesa com a Austrália. Não um acordo genérico, mas um tratado que prevê apoio mútuo em caso de ataques híbridos, inclusive cibernéticos. Foi um recado claro a Washington. O Canadá estava se realinhando. Ao mesmo tempo, iniciou negociações comerciais com a União Europeia. A ideia era simples: diminuir a dependência do mercado americano e ampliar o leque de parceiros confiáveis. Para muitos, parecia uma loucura. Mas os números provaram o contrário. Em apenas 2 meses, as exportações canadenses para a Europa cresceram 17%.
O gás natural canadense passou a ser recebido com entusiasmo na Alemanha, na França, na Itália. Carney também atacou de frente problemas internos. A primeira medida foi simbólica, mas poderosa. Acabou com a taxa de carbono. Essa decisão atingiu diretamente agricultores e pequenos empresários que vinham sendo esmagados pelos custos. Em pouco tempo, o alívio foi visível. Um produtor rural em Alberta relatou que, pela primeira vez em 3 anos, conseguiu fechar um trimestre no azul. Logo depois, veio a segunda medida: redução de impostos para famílias de baixa renda. Em média, cada casa economizou $825 por ano. Isso significa comida na mesa. Isso significa aquecimento no inverno. Isso significa dignidade e voto de confiança. Mas o golpe mais ousado de Carney ainda estava por vir. Ele usou o dinheiro das tarifas americanas para proteger o próprio povo. Em vez de retaliar com discursos, ele usou a prática. Criou fundos de compensação para indústrias afetadas pelas tarifas de Trump. Pequenas fábricas que estavam prestes a fechar receberam injeções diretas. Trabalhadores que perderam o emprego receberam auxílio para requalificação. E, ao mesmo tempo, Carney investiu em infraestrutura, transporte, energia renovável e mineração estratégica. Foi um contra-ataque econômico elegante, calculado e devastador. Enquanto os Estados Unidos batiam no peito com a velha retórica do America First, Carney silenciosamente erguia a bandeira do Canada First, but Smarter. E isso começou a fazer barulho. Uma fábrica de equipamentos agrícolas na fronteira entre Ontário e Nova York, por exemplo, passou a exportar mais para a Alemanha do que para os Estados Unidos. Antes, 90% de sua produção cruzava a fronteira sul. Agora, menos de 30%. Um microempresário de Quebec, dono de uma pequena empresa de laticínios, contou: Trump fechou as portas, Carney abriu novas janelas. Mas o ponto mais sensível da estratégia de Carney não foi econômico, foi emocional. Ele tocou no nervo mais exposto do povo canadense, a relação desigual com os Estados Unidos. Durante décadas, o Canadá foi visto, e muitas vezes se viu como um irmão menor. Um país estável, educado, eficiente, mas sempre subordinado às vontades da Casa Branca. Carney mudou isso com uma frase que ecoou como trovão: Trump quer nos dividir para nos dominar, mas nós não nos curvaremos. O impacto foi imediato. Nas redes sociais, a hashtag número Canada Controls Its Destiny explodiu. O slogan "Somos mais fortes quando unidos" virou camiseta, bandeira, música. Em Ottawa, em Montreal, em Vancouver, canadenses saíam às ruas não apenas para protestar, mas para celebrar. Pela primeira vez em muito tempo, sentiam que o país estava deixando de ser sombra e se tornando farol. E em Washington, a resposta foi o silêncio ou, pior, desprezo. Mas não há nada mais perigoso do que subestimar alguém que está pronto para tudo. Carney não quer apenas reequilibrar relações. Ele quer construir uma nova ordem. Uma onde o Canadá não depende de favores americanos, onde pode decidir seu destino, seus aliados, suas guerras e suas pazes. Pense na sua casa, no preço do pão, no custo do combustível, no salário que não acompanha a inflação. Pense na sua conta de luz e imagine se ela dobrasse. Pense em ficar sem aquecimento no inverno. Pense em ver o seu emprego desaparecer porque a fábrica onde você trabalha não consegue pagar a energia. Isso já está acontecendo. O que Mark Carney está fazendo é redesenhar o mapa econômico e diplomático da América do Norte. E os Estados Unidos? Estão presos entre a arrogância e o pânico. Porque perder o Canadá não é só perder um fornecedor, é perder um pilar. É ver o castelo rachando por dentro. Mas Carney sabe que, para consolidar sua visão, precisa de algo mais: poder legítimo. E por isso, ao final dessa ofensiva econômica e diplomática, ele fez o movimento mais ousado de todos. Convocou eleições antecipadas. O povo canadense terá que decidir: quer seguir com essa nova visão de independência estratégica ou recuar? Mas o mundo já entendeu o recado.
A ascensão de Mark Carney foi só o início. O que vem depois não é apenas uma reconfiguração política, é uma metamorfose completa. Carney não quer um Canadá apenas forte no exterior, ele quer um Canadá coeso por dentro. Unificado, moderno, ambicioso. Uma federação de verdade e não uma colcha de retalhos de províncias desconectadas. Logo após assumir o cargo, Carney fez o impensável. Anunciou o fim de todas as barreiras comerciais internas até o Dia do Canadá, 1º de julho. Parece técnico? Burocrático? Não é. Isso significa que uma empresa de Manitoba poderá vender seus produtos livremente em Quebec, que um prestador de serviços de British Columbia não enfrentará obstáculos em Ontário. É como se, de repente, o país inteiro se tornasse um mercado único, dinâmico, integrado, pulsante. Enquanto os Estados Unidos enfrentam fragmentação política, disputas entre estados, caos tributário e conflitos internos, o Canadá está fazendo o oposto. Está se costurando, se reorganizando, está criando uma base sólida para o que vem pela frente, a expansão internacional mais ambiciosa da sua história moderna. Nos bastidores, acordos com a União Europeia estão sendo acelerados. O CETA, o Acordo de Livre Comércio entre Canadá e União Europeia, já existe. Mas sob Carney, ele deixou de ser apenas um papel assinado. Tornou-se um plano de ação. Novas rotas marítimas estão sendo ampliadas, portos modernizados, conexões logísticas redesenhadas. O objetivo? Substituir os Estados Unidos como o principal parceiro estratégico de dezenas de países, não por confronto direto, mas por consistência, estabilidade, previsibilidade. O que os americanos perderam, os canadenses estão entregando. Recentemente, uma comitiva comercial da Coreia do Sul desembarcou em Vancouver com uma proposta concreta: aumentar em 300% as importações de gás natural canadense até 2030. A Alemanha, que enfrenta os efeitos colaterais de ter confiado demais no gás russo, já garantiu contratos de longo prazo com Calgary. E o Japão está negociando o acesso prioritário aos recursos minerais estratégicos do Canadá: lítio, níquel e cobalto. Essa reorganização está pressionando os Estados Unidos onde dói mais: no mercado, na influência, no futuro. Lembra quando você comprava um celular com componentes vindos de 3 continentes, mas montado em fábricas americanas? Agora, esses componentes estão sendo redirecionados. O níquel que antes ia para fábricas da Tesla, por exemplo, está indo para empresas europeias. Os contratos de fornecimento não esperam. O mercado não tem paciência com crises políticas, e isso levanta uma questão desconfortável. Até onde vai essa guinada canadense? Carney não está apenas olhando para fora. Ele está reformulando o próprio interior do Canadá. Um plano de habitação foi anunciado. Milhões de casas novas em áreas urbanas e rurais, com apoio federal direto e parceria com governos locais. Mas não são apenas casas. São cidades sustentáveis, com transporte limpo, energia solar, tratamento inteligente de resíduos. A lógica é simples e brutalmente eficaz. Em vez de esperar o investimento externo chegar, o Canadá vai gerar sua própria demanda interna. Vai criar uma economia que se sustenta mesmo que o mundo lá fora entre em colapso. A transição energética é uma corrida. E enquanto os Estados Unidos debatem sobre carros a gasolina, o Canadá já está investindo pesado em estações de recarga, linhas de transmissão renováveis, usinas geotérmicas e projetos solares em regiões antes ignoradas. Mas por que tanta pressa? Porque Carney sabe que o relógio está correndo e que os americanos, mesmo acuados, ainda têm poder. Ainda podem retaliar. Ainda podem tentar virar o jogo com medidas emergenciais. Por isso, o Canadá precisa consolidar sua nova posição antes que a tempestade política de Washington se transforme em furacão. E para isso, Carney precisa de algo que nenhuma política pública garante sozinha: apoio popular. É por isso que ele expandiu o programa odontológico para mais de 5 milhões de canadenses, que garantiu medicamentos a preço acessível, que aumentou a transparência nos contratos públicos, que convocou a imprensa internacional para ver ao vivo as mudanças. Não é populismo, é pragmatismo. Ele precisa do povo para travar uma guerra que, em parte, ainda é invisível. A tensão nas fronteiras cresce. Não com tanques, com tarifas, com dados, com energia.
Já há rumores de que Washington considera bloquear certos produtos canadenses, taxar importações de veículos e suspender acordos automáticos de fornecimento. E o povo americano? Está começando a perceber. No Missouri, uma fábrica de processamento de carne parou por 3 dias seguidos por falta de gás natural. No Arizona, postos começaram a limitar a venda de gasolina premium. E pela primeira vez, uma pesquisa nacional mostrou que 64% dos americanos se dizem seriamente preocupados com a dependência energética do Canadá. O jogo virou. E agora, cada movimento de Carney é acompanhado com lupa por analistas de Wall Street, jornalistas da CNN, estrategistas do Pentágono. Mas nenhum deles consegue responder à pergunta que mais importa. O que Carney vai fazer se os Estados Unidos tentarem retaliar de forma agressiva? E mais, ele está pronto para liderar o Canadá não só como uma economia forte, mas como uma potência autônoma num mundo em transição? O suspense cresce, a tensão também. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e comente. A sua opinião é o que transforma esse espaço em algo vivo, plural, consciente. O que acontece quando uma piada é mais potente que um discurso? Quando um comediante, armado apenas com palavras afiadas, consegue penetrar no coração de uma crise nacional e expor diante de milhões algo que nem os jornais ousam dizer em voz alta? A resposta veio como uma explosão. Bill Maher. E com ele, uma avalanche de riso, desconforto e raiva. Tudo começou com um quadro comum em seu programa noturno. Maher abriu um envelope, tirou uma folha amassada e leu, com seu habitual sarcasmo, uma lista encontrada dentro de um carro usado. 22 regras para namorar. Um texto anônimo, supostamente escrito por uma ex-namorada obsessiva. É engraçado? Sem dúvida, mas também é estranho. Era mais do que controle, era um contrato. Proibições, ameaças veladas, exigências absurdas. A plateia ria, mas por trás do riso havia algo mais, algo inquietante. Foi aí que Maher virou a chave. Essas regras me lembram alguém, ele disse com um sorriso malicioso. Melania Trump. E então veio o corte, o soco. A comparação direta entre as regras da lista e uma possível cartilha secreta de Melania para controlar o marido mais poderoso e mais imprevisível do mundo. Você não está autorizado a deixar sua cinta modeladora no chão do banheiro. Você não deve comer Wendy's na cama. Não olhe para o lado. Olhe para mim. Não mencione o catálogo de noivas nunca mais. Diga a Wendy que eu posso ouvi-la. O estúdio caiu na gargalhada. Mas o impacto estava apenas começando, porque por trás da piada havia uma ideia devastadora. E se o casamento presidencial for uma prisão? E se a mulher ao lado de Donald Trump, sempre silenciosa, sempre distante, for na verdade uma refém invisível? Esse termo Invisible Hostage Situation explodiu na internet. Em 48 horas foi compartilhado mais de 1,3 milhão de vezes. Virou meme, hashtag, título de reportagem e, mais do que isso, virou um símbolo, um espelho incômodo, porque não era só sobre Melania, era sobre todas as relações sufocantes, silenciosas, em que o poder e o medo substituem o afeto. Mas por que isso atingiu os americanos tão profundamente? Porque veio no momento exato em que o país já estava em colapso. A crise energética, o isolamento diplomático, o crescimento econômico canadense, a instabilidade no comércio e agora uma guerra cultural que rasga a imagem do próprio presidente não com provas judiciais, mas com risos, com vergonha alheia. E o que veio depois foi ainda mais chocante. Maher usou o gancho para atingir outro alvo. Laura Loomer, ex-candidata ao Congresso, aliada ferrenha de Trump, figura barulhenta e extremista. Trump sobreviveu a todos. Hillary, os Never Trumpers, Mueller, o FBI. Mas será que ele sobreviveria a Melania dizendo chega? Era provocação? Simulation. Mas também era estratégia, porque Maher entendeu algo que poucos perceberam. O maior calcanhar de Aquiles de Trump é sua incapacidade de ser ridicularizado. Ele não suporta ser motivo de piada. Não aceita ser ironizado. E quando isso acontece, responde com fúria, alimentando ainda mais a tempestade. E foi exatamente o que aconteceu.
Nos dias seguintes, Trump fez não um, mas 3 posts indignados em sua rede social, Truth Social. Chamou Maher de fracassado, acusou a mídia de conspiração. Insinuou que Melania estava sendo usada como arma pela extrema-esquerda degenerada. Mas já era tarde. A máquina estava em movimento. Maher havia exposto algo mais profundo do que apenas a fragilidade conjugal do presidente, o culto à personalidade. Esse culto a essa adoração cega não permite dúvidas, não admite falhas e, acima de tudo, não tolera humor, porque o riso é corrosivo. Ele enfraquece os mitos, quebra o medo. E o que vimos nas semanas seguintes foi uma verdadeira rebelião simbólica. Melania virou trending topic. Sua expressão sempre neutra, agora interpretada como olhar de refém, foi colada em fotos da Mona Lisa, estátuas gregas, comerciais da IKEA. Liberte Melania, diziam os memes. Casamento ou cárcere? Questionavam influenciadores. Ela piscou 2 vezes na última aparição, é um código? Brincavam jornalistas. Mas no meio das piadas, uma verdade desconfortável emergia. O poder de um símbolo é maior do que o de uma declaração oficial. É isso que torna tudo ainda mais perigoso. Porque, enquanto a equipe de Trump tentava controlar o estrago, o resto do mundo assistia e tomava nota. No Canadá, Carney foi perguntado sobre o episódio. Sua resposta? Um leve sorriso e a frase: às vezes, o humor diz mais sobre um país do que qualquer relatório econômico. Na Europa, jornais como Le Monde e Der Spiegel usaram a expressão refém invisível como metáfora para os próprios aliados dos Estados Unidos, presos a acordos que já não refletem mais seus interesses. É um reflexo do momento em que estamos vivendo, onde a política se mistura com o entretenimento, onde as fronteiras entre verdade e sátira se desfazem, onde os líderes não são julgados apenas por seus feitos, mas por sua capacidade de sustentar uma narrativa. E nesse campo, Trump está perdendo, porque enquanto ele se esforça para parecer forte, é desarmado por um comediante. Enquanto tenta parecer invencível, é reduzido a memes. E enquanto a crise real, a energética, a diplomática, a econômica se agrava, ele se ocupa com piadas. Porque, se um simples quadro de comédia consegue desestabilizar a imagem de um presidente, o que acontece quando a próxima bomba vier? E não estamos falando de bomba literal. Estamos falando da próxima verdade nua, cruel e escancarada. Aquela que não pode ser ignorada. Aquela que, ao ser dita, muda tudo. E ela está vindo. O que acontece quando o símbolo máximo da inovação americana se transforma em um emblema de rejeição global? Quando o carro que prometia salvar o planeta vira o alvo de greves, boicotes e memes sarcásticos nas esquinas de Berlim, Oslo e Copenhague? A resposta pode ser resumida em uma palavra: Tesla. Mas a história por trás disso é muito maior. É sobre o fim de um sonho e o começo de um novo realinhamento mundial. 2024 deveria ter sido mais um ano de domínio absoluto da Tesla na Europa. A empresa, comandada por Elon Musk, havia conquistado a liderança de mercado em diversos países, com destaque para a Noruega, onde, em 2023, mais de 21,7% dos carros novos vendidos eram da marca. A promessa de um futuro elétrico, limpo e tecnológico parecia inabalável. O primeiro sinal de alerta veio de onde ninguém esperava: os sindicatos. Na Suécia, os funcionários da Tesla exigiam o direito de firmar acordos coletivos, algo comum, quase sagrado, na cultura trabalhista escandinava. A empresa recusou. Resultado? Uma greve histórica. Mas não foi uma greve como as que se vê nos Estados Unidos, com piquetes e faixas. Foi uma greve silenciosa, estratégica, precisa. Os mecânicos pararam de consertar os carros. As empresas de transporte se recusaram a mover os veículos. Os portos não liberaram as importações. Até os carteiros se recusaram a entregar correspondências da Tesla. Sim, você ouviu direito. Os carteiros. Na Suécia, até os serviços postais aderiram ao bloqueio, e não parou por aí. Dinamarca, Finlândia e Noruega rapidamente expressaram solidariedade. Em Copenhague, placas foram removidas de Teslas estacionadas. Em Oslo, motoristas passaram a esconder seus carros com capas para evitar vandalismo. Um movimento cultural começou a emergir. Ter um Tesla deixou de ser status.
Passou a ser vergonha. Pausa para respirar. Você lembra do que dissemos na parte anterior? Sobre como símbolos desmoronam quando são engolidos pelo riso e pela ironia? Pois bem, a Tesla virou piada. E isso é mais poderoso e destrutivo do que parece. Nos cafés de Munique, em grupos de WhatsApp da França, em vídeos no TikTok da Bélgica, um novo termo surgiu: Tesluxo, uma combinação de Tesla com luxo ultrapassado. Comprar um Tesla hoje é como usar BlackBerry em 2013, dizia um tweet viral. Mas por trás do humor, os números gritam. Em 2024, a Tesla perdeu 14% de participação de mercado na Noruega, caindo para apenas 7,4%. A opinião positiva da marca despencou de 19% para 11%. A negativa saltou de 47% para 63%. E a causa não era só sindical, era ideológica. Elon Musk, em sua cruzada pessoal por liberdade de expressão, passou a endossar partidos de extrema-direita na Europa, publicamente, sem filtros. Na Alemanha, demonstrou apoio ao AfD, um partido com histórico de declarações xenofóbicas e revisionistas. No Reino Unido, flertou com o Reform Party, uma ramificação do brexitismo radical. Na Itália e na Romênia, elogiou líderes que atacam a imprensa, os direitos civis e a própria União Europeia. Na Dinamarca, o fundo de pensão acadêmico, um dos maiores investidores do país, vendeu 100% de suas ações da Tesla, no valor de mais de 400 milhões de coroas. O motivo? A recusa da empresa em negociar com os sindicatos e os valores incompatíveis com a democracia europeia. E então veio o segundo colapso. Os concorrentes começaram a se mover. E rápido. Volkswagen lançou novos modelos elétricos com design inovador, preço competitivo e alta autonomia. Toyota apostou em tecnologia híbrida de nova geração. A chinesa BYD explodiu com modelos acessíveis, eficientes e adaptados ao consumidor europeu. A Tesla, por outro lado, atrasou o lançamento de seu modelo econômico. Perdeu pontos em segurança de dados após investigações em Bruxelas. Foi acusada de práticas de vigilância interna nos carros, o que gerou um debate ético incontrolável. Enquanto os Estados Unidos se debatem com as consequências de políticas protecionistas e isolamento diplomático, o Canadá se reposiciona como o novo aliado ideal da Europa. Sob a liderança de Carney, o país começou a substituir os Estados Unidos como parceiro prioritário de defesa, energia e tecnologia. No campo militar, o Canadá fechou acordos bilionários com a Suécia para a compra de caças Saab Gripen, rompendo uma tradição de décadas de depender da Boeing americana. Nas reuniões do CETA, Acordo Econômico e Comercial Global com a União Europeia, o governo canadense propôs criar um bloco especial de inovação verde, unindo universidades, empresas e institutos de pesquisa da Europa e do Canadá, excluindo os Estados Unidos da mesa. A América do Norte está se partindo, e a Europa, antes refém da influência americana, agora encontra no Canadá um novo parceiro confiável, estável e respeitoso com os valores democráticos. E isso assusta muito. Trump percebeu. Tentou reagir. E, como sempre, reagiu com força bruta. Ameaçou novas tarifas sobre carros europeus. Acusou a União Europeia de protecionismo anti-americano. E voltou a ameaçar a saída dos Estados Unidos da OTAN. Mas dessa vez, algo mudou. A Europa não recuou. E o Canadá também não. Imagine acordar um dia e descobrir que os alicerces invisíveis da sua economia sumiram, que os trilhões que sustentam seu país evaporaram durante a madrugada, não com explosões nem invasões, mas com um clique silencioso em servidores de bancos centrais mundo afora. Não é ficção científica, é o que está acontecendo agora, e ninguém está pronto para lidar com as consequências. Durante décadas, os Estados Unidos foram o cofre do mundo, a fortaleza onde países estocavam segurança, confiança, previsibilidade. Comprar títulos da dívida americana era mais do que um investimento, era um voto de fé. Em apenas 3 meses, mais de 390 bilhões de dólares foram retirados de títulos do Tesouro americano. Esse número por si só já é alarmante, mas o que ele representa é ainda pior. O início de um êxodo financeiro silencioso e possivelmente irreversível.
A reeleição de Trump em 2024 consolidou a volta de uma agenda nacionalista, protecionista e imprevisível. Tarifas foram reinstauradas. A diplomacia substituída por chantagens comerciais. A confiança por ameaças. E o dólar, antes rei absoluto, começou a balançar. Se você fosse um país como Japão, Alemanha ou Índia e visse o maior emissor de títulos do planeta começando a agir como uma roleta russa econômica, você deixaria bilhões lá dentro? A resposta veio rápida. O Brasil sacou 55,9 bilhões de dólares. A Irlanda retirou 42 bilhões de dólares. Cayman Islands, 41,2 bilhões de dólares. O Canadá retirou 37 bilhões de dólares. Até Índia e Noruega cortaram suas exposições em quase 35 bilhões de dólares cada. E o mais simbólico, Japão e China, os dois maiores detentores de títulos americanos, retiraram juntos 7,8 bilhões de dólares, uma cifra pequena para eles, mas politicamente ensurdecedora. Algo está quebrando. Porque essa fuga não é apenas um movimento técnico, ela é uma declaração política, uma recusa, uma revolta silenciosa. Países aliados históricos não querem mais sustentar um império que os trata como inimigos. O que eles estão comprando no lugar? Ouro, euro, moedas asiáticas, ativos digitais, fundos soberanos regionais. O mundo está se redesenhando financeiramente longe de Washington, e esse redesenho tem consequências devastadoras. Vamos descer para o chão. Quando países vendem títulos do Tesouro, o governo dos Estados Unidos precisa encontrar outros compradores. Mas se a demanda cai, o Tesouro tem que oferecer juros mais altos. Juros mais altos significam dívida mais cara. Dívida mais cara significa menos dinheiro para saúde, educação e infraestrutura. Significa inflação. Significa desemprego. E estamos falando dos Estados Unidos, o país mais endividado do planeta, com mais de 34 trilhões de dólares em dívida pública. Se mesmo uma fração desse valor começar a ser vendida em escala, o castelo financeiro desaba. Sabe aquele ditado, quando os Estados Unidos espirram, o mundo pega gripe? Os Estados Unidos estão tossindo sangue e o mundo já está preparando as máscaras, mas nem todos estão tossindo. O Canadá, mais uma vez, está respirando melhor que os vizinhos. Mark Carney, com sua experiência como presidente do Banco da Inglaterra, viu esse colapso se formando antes de quase todo mundo. Por isso, diversificou a carteira internacional do país, fortaleceu laços com a Europa, reduziu a dependência do dólar nas exportações e, mais importante, começou a usar a crise para atrair capital. Enquanto os Estados Unidos perdem confiança, o Canadá está ganhando investidores. A lógica é simples. Se você precisa tirar dinheiro dos Estados Unidos, para onde ele vai? China? Muito risco. Europa? Muito frágil. Rússia? Nem pensar. Canadá? Estável, sólido, democrático, responsável. Você está vendo o tabuleiro se mover? O dólar não vai deixar de existir, mas ele está deixando de ser inevitável. E quando algo inevitável perde essa aura, tudo muda. E isso nos leva ao ponto mais sensível de todos: a confiança. Porque dinheiro, no fundo, é um jogo de confiança coletiva. E quando o mundo inteiro começa a agir como se não confiasse mais nos Estados Unidos, isso vira uma profecia autorrealizável. A economia americana começa a se comportar como um paciente ansioso. Os mercados ficam nervosos, as empresas cortam gastos, o investimento trava e o pânico chega. Mas o pânico nunca avisa. Ele só entra. E o mais irônico, tudo isso é culpa dos próprios Estados Unidos. Trump, com sua retórica de guerra comercial, transformou aliados em adversários, reduziu o diálogo internacional a gritos e ameaças. Enquanto isso, o Canadá segue, silencioso, firme, estratégico, apostando no longo prazo. Carney não quer apenas vencer uma eleição, ele quer moldar uma geração, e o resto do mundo está ouvindo. Imagine perder o que você mais subestimou, o que sempre esteve ali, funcionando em silêncio, sem pedir nada em troca. Imagine o chão sob seus pés deixando de existir, não por falha, mas por decisão, fria, calculada, inadiável. Os Estados Unidos perderam o Canadá.
E com ele, perderam o controle sobre algo ainda mais precioso: sua segurança energética. Tudo começa com uma única decisão. O Canadá impõe uma tarifa de 25% sobre as exportações de eletricidade para os Estados Unidos. Parece técnico, distante, até inofensivo. Mas a realidade é brutal. Mais de 15% da energia usada em estados como Michigan, Nova York e Minnesota vem diretamente do Canadá. E de um dia para o outro, esse fornecimento ficou 25% mais caro. O resultado? Caos. Contas de luz saltando de 100 a 150 dólares por mês em bairros inteiros. Pequenos negócios tendo que desligar câmaras frigoríficas por algumas horas ao dia. Fábricas reduzindo turnos. Escolas públicas enfrentando cortes de energia em horário de pico. E o mais alarmante, redes de hospitais operando com geradores reserva por falta de abastecimento garantido. Mas o mais cruel é o silêncio. O Canadá não ameaçou. Não explodiu oleodutos, não rompeu acordos, apenas reconfigurou seu fluxo. Exportações, antes voltadas quase exclusivamente para os Estados Unidos, agora são redirecionadas para a Europa e a Ásia. Alemanha, Coreia do Sul, Japão, todos fizeram fila para garantir aquilo que os Estados Unidos sempre consideraram garantido. Porque essa é a palavra-chave: garantia. Os Estados Unidos achavam que a energia canadense era um direito adquirido. Mas Carney mostrou que era, na verdade, um favor, um empréstimo, uma aliança e não uma obrigação. Doug Ford, premier de Ontário, resumiu assim: os americanos não pediram essa guerra, mas também não a evitaram. Quem provocou que arque com as consequências? Ford não está blefando. Ontário está lucrando até 400 mil dólares por dia com a nova tarifa. Governadores americanos começaram a se rebelar contra Trump. Kathy Hochul, de Nova York, chamou as tarifas de irresponsáveis. Tim Walz, de Minnesota, alertou sobre risco de colapso energético no inverno. Até reguladores de Michigan entraram em pânico com possíveis brechas de cibersegurança, já que a busca desesperada por alternativas abriu portas para empresas mal auditadas. Trump não teve escolha. Precisou recuar. Em meio a uma crise interna crescente e divisões dentro do próprio Partido Republicano, sua administração começou a sinalizar o desejo de renegociar os termos com o Canadá. Mas Carney já estava 3 passos à frente. As tarifas ficam. Os contratos com Europa e Ásia avançam. E mais, o Canadá anuncia um pacote de investimentos de 60 bilhões de dólares para expandir seus terminais de exportação marítima e cortar laços logísticos com os Estados Unidos. É o golpe final, porque não é mais sobre tarifas, é sobre soberania. E os Estados Unidos perderam a sua não para uma guerra, mas para a realidade. Mas essa história termina aqui? Não, ela apenas muda de forma, porque agora entramos em um novo ciclo, o da reorganização global. O dólar não é mais intocável, a energia não é mais monopólio, a diplomacia não é mais submissa, e o Canadá não é mais o irmão menor. Mark Carney demonstrou que, em tempos de crise, não sobrevive o mais forte, sobrevive o mais inteligente, o mais rápido, o mais preparado. E esse foi o verdadeiro recado dessa série. Tudo o que sustentava o poder dos Estados Unidos de reputação, previsibilidade, liderança, influência cultural foi corroído não com pólvora, mas com tempo, dados, contratos e escolhas. E isso muda tudo. Se você chegou até aqui, você já faz parte de um grupo que busca mais do que manchetes. Curta este vídeo. Comente o que mais te surpreendeu. Se inscreva no canal e ative as notificações. Obrigado por assistir. Obrigado por pensar. Obrigado por questionar. Nos vemos em breve.